Olá, queridos, graça e paz. Vamos ao nosso devocional de hoje, dia 6/8 de 2026. Nós estamos no livro de Daniel, capítulo 1, e hoje nós estamos meditando no verso de número 7, que diz assim: O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Ok? Nós estamos falando sobre um processo daquilo que é a estrutura de Daniel, que ele nos traz para vencer as trevas. Daniel fala sobre a luz de Deus, independente da ambiência, o ambiente, o estado que o indivíduo está, como é que ele permanece sendo vencedor. Daniel foi vencedor em todos os desafios que lhe fora proposto e permitido por Deus, no seu entorno, nos seus dias. E por que Daniel venceu? Como que Daniel venceu? Daniel venceu porque ele estava com uma firme comunhão com Deus, uma firme definição com Deus. E essa definição com Deus sobrevinha, acontecia no processo de, conforme ele buscava o conhecimento, ele entendia de que maneira Deus respeitava as coisas, e a forma que ele entendia que Deus respeitava as coisas e considerava as coisas, Daniel começou a aderir para ele esse mesmo método, né? Se Deus respeita assim, então eu vou começar a respeitar assim. Se Deus pensa assim sobre essa área, então eu vou começar a pensar e agir assim sobre essa área. Se Deus olha dessa maneira, então eu vou olhar também dessa maneira. Quando Daniel começou a fazer igual a Deus, aquilo que Deus tinha, os modos de considerar a vida, respeitar a vida, a si mesmo e as outras pessoas, as outras coisas existentes, as outras acontecimentos, circunstâncias, naturezas. Então, Daniel começou a ter a consideração de Deus pela existência de uma maneira que tudo que Daniel fazia, ele recebia a luz de Deus, as saídas de Deus, as soluções de Deus, e de passo em passo Daniel ia e foi um vencedor naquilo que ele fazia, certo? Como também o livro de Daniel, ele nos mostra como a palavra, a presença de Deus, as essências de Deus, ela faz o indivíduo permanecer e vencer até os últimos dias das nações e das gerações. Conforme o livro todo de Daniel, nós vamos entender todo esse processo que abrange não só o exercício do indivíduo único, só ele diante de Deus, mas o que é o exercício do poder de Deus entre o seu povo até as últimas gerações e em todas as nações, em todas as eras geracionais, ok? E então vamos dar sequência hoje a um versículo que à primeira instância, ele parece um versículo simples, né? Verso 7, o chefe dos eunucos pôs outros nomes em Daniel, em Ananias, em Sadraque e Mesaque. Então foi Beltesazar, Ananias ficou Sadraque, Misael ficou Mesaque e Azarias Abed-nego. Só que nós vamos falar aqui hoje a respeito de a diferença entre a compreensão do que nós vivenciamos por fora e aquilo que nós somos por dentro. Então quer dizer que Deus quer que a gente seja duas coisas. A aparência de uma coisa por fora e a gente ser outra coisa por dentro. Não, Deus quer sinceridade em você, Deus quer sinceridade em mim, Deus busca sinceridade no seu povo, em todas as coisas, por dentro e por fora, né? Nós temos que ser um só. Nós temos que ser único, principalmente porque Deus nos assiste. Então, é necessário nivelar aquilo que está dentro com o que está fora. Se para a sinceridade ela completar e tomar completamente o nosso ser, a gente precisa falar pouco, então a gente fala pouco. Se a gente precisa reduzir, às vezes, as nossas obras para não ficar afadigado, mas tudo que a gente
por fora exerce condizer com aquilo que somos por dentro, a gente organiza, se adapta, realinha aquilo que é a nossa forma de ser, mas aquilo que está dentro de nós tem que condizer com o que está fora, né? Isso que fazia Daniel vencer, porque Daniel, independente daquilo que aparecia por fora, ele procurava medir, organizar e pensar no melhor exercício da sua parte para que o que ele fizesse fosse feito com sinceridade e com qualidade, bem feito diante de Deus. Então Daniel começou a ver que por causa desta eficácia naquilo que era a escolha do rei de colocar ele para ser um instrutor do palácio, ele precisava ter paz, lucidez, bom desempenho na sua mente. E para isso ele precisava reorganizar a sua alimentação. Veja, as coisas com Deus, elas são muito lindas, porque à medida que a gente vai se aproximando de Deus, e isso é um desafio, né? Nós não somos perfeitos, ninguém é completamente perfeito, ninguém consegue tudo de uma vez, mas não é porque ninguém consegue ser perfeito, eu vou desistir de ser perfeito ou de buscar Deus, eu vou desistir das coisas de Deus, porque ninguém consegue, então eu também não vou conseguir, eu já ponho isso na mente e largo tudo. Não. Se Deus nos deu a palavra, porque ela é capaz de chegar a nós, ela é capaz de nos ajudar a conseguir. É devagarzinho. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, quando vê a nossa mente já está conseguindo praticar, às vezes, coisas que a gente começa a ser natural, a diferença dos nossos hábitos, e começamos a ficar melhor, estar bem, cada dia progredindo e melhorando na presença de Deus. Daniel, ele tinha o porquê de fazer as coisas. Conforme ele considerava, respeitava e entendia de que jeito era a melhoria daquilo que ele fazia, ele respeitava exatamente aquilo que era o lugar que ele foi posto, o para que ele foi posto, o porquê que ele foi posto. Espera aí. Eu vim para a presença do rei. Tá. Eu estou na presença do rei, o rei vai precisar de mim para ser um conselheiro, um instrutor, alguém que precisa dar orientação. Ok. Então, se eu preciso estar na presença do rei e preciso trazer orientação, o que eu preciso para um melhor desempenho? Eu preciso estar com a minha mente saudável, eu preciso estar com o meu corpo saudável, eu preciso estar com uma disposição excelente, porque eu preciso estar sempre com a mente esclarecida, sem esquecer das coisas. Ok. O que me faz esquecer das coisas? O que me faz não estar saudável? O que me faz estar com dificuldade de pensar? Quando Daniel começou a observar os pontos que atrapalhavam ele a estar disposto, com saúde, com clareza mental, com definições, ele alinhou aquilo que ele precisava e tinha um porquê do porquê que ele não comia tais tipos de alimentos. Em outras palavras, o servo de Deus, à medida que ele vai recebendo a consideração de Deus, tudo que ele faz tem um porquê. Tudo que ele faz tem um propósito. Não é aquele negócio que, Deus proíbe tudo. Não. Existe um poder de funcionalidade em todo o caminhar do servo de Deus, dependendo daquilo que é o ofício de propósito dele. Então, para Daniel, tinha o porquê dos seus alimentos. Não é que, poxa vida, eu não posso tomar um vinho, poxa vida, eu não posso comer as coisas que o rei come, que triste. Não. Eu sirvo para um ponto diante do rei importante. Eu tenho que definir as coisas diante do rei de forma clara. Então, por causa de um exercício de excelência, eu coopero
coopero com o meu exercício para funcionar ainda com uma habilidade mais desenvolvida quando eu ajudo o meu corpo a se alimentar bem. Quando eu ajudo o meu corpo a aderir para ele coisas com saúde. Quando eu ajudo o meu corpo a estar em excelente disposição, né? Porque nisso eu estou ajudando a minha mente a ter uma excelente profissão. Eu estou ajudando a mim a ter um excelente desenvolvimento. E aí a gente começa a compreender que existem propósitos importantes na vida do servo de Deus, até mesmo naquilo que ele come. Ele come para ajudar a obra de Deus em alguma área. Ele come certo tipo de alimentos para favorecer um talento, um dom que ele faz em alguma área. No caso de Daniel, ele comia verduras para ajudá-lo a ter um excelente desempenho no talento do discernimento, no talento da sabedoria, no dom e talento do conselho. E assim, Deus começa a pôr gosto e vontade em nós de cooperarmos com o nosso progresso, com a nossa boa vontade de se dar bem nas áreas da nossa profissão, nas áreas do nosso desempenho. Não porque a gente só pensa no prazer, é gostoso comer todo tipo de alimento que o rei tem na mesa, isso é muito bom. Não, mas porque mais do que é gostoso os alimentos do palácio do rei, é o dia que o rei chamar para um conselho, a gente tem um conselho excelente. A gente conseguir realmente trazer para o rei uma direção específica da vontade de Deus, do que é a direção de Deus com a mente clara. Quando Daniel entendeu que mais felicidade era a profissão dele, ainda melhor desempenhada do que a felicidade dos momentos que ele estava sentado na mesa para se alimentar, ele entendeu que valia a pena e que ele se ajudava a si mesmo quando ele cuidava de escolher a sua própria alimentação. Então, a sabedoria de Deus, a consideração da vida, começa a se encaixar numa adaptação, como se fosse um quebra-cabeça, nos mínimos detalhes daquilo que a gente come, do que a gente ouve, do que a gente vê, do que a gente escuta, do que a gente assiste, do que a gente toca, do que a gente faz, aonde a gente vai, porque tudo é adaptado àquilo que é o desempenho dos dons e talentos que Deus nos deu e aquilo que vai nos ajudar a formar um cuidado em todas as áreas nossas para que o nosso desempenho de dom, de talento e de criatividade que Deus nos deu, ele se encaixe verdadeiramente com toda a vontade de Deus em nossa vida. E aí, essa era a intenção interior de Daniel. Eu quero ser um excelente profissional diante do rei. Em outras palavras, eu quero ser um excelente servidor ao rei. O rei me trouxe de outras terras e me chamou aqui para servi-lo. Então, a parte que eu preciso servir, eu quero servir bem feita. E se eu quero servir bem feita, o que coopera com a minha profissão? É igual uma pessoa que é esportista, né? Um profissional do esporte, ele, dependendo do esporte que ele vai fazer, tem alimentos que ele não pode comer, tem horário para comer, tem horário para se alimentar, por causa da dedicação com aquele esporte. Da mesma forma, na nossa vida, de acordo com os nossos dons e talentos e exercícios, existe todo um preparatório, né? Um processo preparatório de manutenção, conservação e auxílio de facilidade para que aquilo seja claramente mais desenvolvido, bem desenvolvido. A intenção de Daniel interna era ser um excelente servidor ao rei. E para servir com excelência, ele precisava revisar a sua própria manutenção.
revisando a sua própria manutenção, ele entendeu que mesmo os alimentos oferecidos com boa vontade do rei para eles não serviriam para aquilo que era a excelência do ofício de Daniel. Quando a gente entende que há coisas na nossa vida que quando a palavra nos pede para a gente afastar, deixar ou não ceder aquilo que é destrutivo, não é que Deus é ruim, deu vontade em Deus de falar isso não, isso não, isso não. Não, não é isso. Mas faz parte daquilo que vai cooperar para a nossa excelência no nosso exercício daquilo que Deus nos pôs, onde nós estamos, ou em algo que nós ganhamos para manter. Você ganhou a vida, você ganhou seus dons, você ganhou família, você ganhou tudo que Deus te deu. Então agora você tem algo para cuidar nas suas mãos. Conforme aquilo que você tem que cuidar nas suas mãos, existe uma série de processos de manutenção agora para seguir. E esses processos de manutenção, não é que Deus está te proibindo, poxa, agora eu não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo, tudo não pode, tudo é. Não, esse processo de manutenção é o que vai cooperar para conservar o que você ganhou. Você ganha as bênçãos de Deus e existe uma série de processos de manutenção que a gente conserva por gratidão. Se eu ganhei, eu quero continuar cuidando para continuar nas minhas mãos. Então, a gente evita o que destrói a nossa manutenção. A gente agora vai cooperar para auxiliar e ter na nosso dia a dia, rotina, de hábito, tudo que vai ajudar a manter aquilo com o qual Deus nos deu para cuidar, Deus nos abençoou, Deus nos deu para zelar, Deus confiou em nós que a gente cuidasse. Seja de um talento, de um dom de Deus, de uma profissão, de um exercício da nossa própria vida, do nosso familiar, das nossas famílias e aquilo que Deus vai nos agregando, ok? Então, Daniel tinha, voltando, essa opinião, não é opinião, mas essa definição, essa decisão de ser um excelente servo diante do rei. E aí, ele foi buscar o que cooperava para a sua excelência no trabalho que fazia, excelência em tudo que ele era. Nisso, ele tinha essa definição dentro dele, ser um bom servo diante do rei, com excelência, com o trabalho de manutenção para a excelência, e aí, por fora, o chefe dos eunucos trocou o nome deles. Isso acontece quando nós, muitas vezes, vamos num ambiente, num lugar que tem certo tipo de organização peculiar, particular. Mas isso não muda aquilo que nós já estamos definidos por Deus, quando a gente tem aliança e compromisso com Deus e diz para Deus, eu quero te amar e te servir aonde eu estiver, não altera quem nós somos, porque nós fizemos um compromisso e se chegar algum convite daquilo que não é o cuidado de Deus, nós vamos saber lidar, assim como Daniel soube lidar, para não aceitar o que vai atrapalhar a nossa excelência, ok? De desenvolvimento na presença de Deus. Então aqui, e cuidado que Deus quer que nós tenhamos conosco. Então aqui, é muito comparado também a questão de Paulo, quando ele foi num lugar que tinha vários deuses, e ele encontrou um deus lá, desconhecido, ele disse, esse aqui é o que eu vou anunciar hoje para vocês, o Deus desconhecido. Às vezes nós somos colocados, por exemplo, como José, que foi parar a servir 2 senhores pagãos, num lugar que não tinha nada a ver com o estilo dele. Mas isso não alterou José, não alterou Paulo, não alterou Daniel. Por quê? Porque eles tinham um compromisso e carregavam e cumpriam a manutenção do compromisso deles com Deus, onde quer que eles fossem, no que quer que eles fizessem, naquilo que eles tivessem que lidar. Levavam o cuidado de Deus com eles, ok? E aí, independente o que por fora, os nomes que deram a Daniel e seus amigos, o que acontece na nossa ambiência,
nós continuamos considerando as coisas e considerando Deus e querendo preservar a manutenção de Deus conosco, né? Porque Deus conhece aquilo que nós somos diante dele. Então é para aceitar as coisas por fora e rejeitar por dentro as coisas ruins? Não. A gente não aceita nem por dentro nem por fora as coisas que não convêm. Mas dependendo do lugar que nós somos colocados, se há uma autoridade que você tem que respeitar, se aquilo que você tem que respeitar, no caso aqui, o chefe dos eunucos trocaram o nome deles. Não é uma coisa do fim do planeta, trocar um nome, né? Então, se é algo que você, como servo, pode respeitar, não vai desagradar a palavra de Deus, não vai desagradar aquilo que é as orientações de Deus, a essência das instruções de Deus. Então, como Paulo que estava ali, e através daquele altar desconhecido, ele trouxe a Deus e disse: Deus é o Senhor de todo o universo, Criador de toda a existência. E aí, fala sobre nós compreendemos o que é uma certa adaptação de ambiência, mas não esquecemos quem somos, o que somos, como somos, o que Deus nos fez, como Deus quer que a gente se mantenha e qual o nosso fruto, a nossa luz, aquilo que Deus vai dar de fruto através do que fizermos para Ele no lugar que nós estamos, ok? Então, muito bonita essa parte onde mostrava que Daniel também não era um cristão, um servo de Deus, nessa época não era cristão, era servo de Deus, porque Cristo veio depois na parte do Novo Testamento. Daniel, ele não era alguém intolerante, né? Não pode fazer nada, não quero que troque meu nome, não, eu não quero ir para tal lugar, não. Daniel, ele servia o rei, ele estava diante do rei no palácio, ele iria para os lugares que o rei precisava que ele fosse. Ele tinha uma boa comunicação com os reis, que um dos reis era até muito amigo de Daniel, então se fala sobre uma boa comunicação, lealdade, dia a dia, educação, tratamento. Agora, nem por isso Daniel servia a outros deuses, nem por isso Daniel era ranzinza, né, com as pessoas, não, mas ele obedecia e cuidava da presença de Deus com ele todo o tempo, ok? Então, o chefe trocou os nomes e Daniel disse tudo bem. Mas quando chegou a hora de dizer, vamos comer todo tipo de alimento, ele disse, não, isso não vai ajudar para minha excelência com Deus. Isso aqui, nós vamos ter que, para minha melhor excelência de ser um servo diante do rei e também servir bem ao rei e servir a Deus através do que eu faço para o rei, eu vou precisar cuidar realmente dos alimentos, ok? Sabedoria de Deus, consideração de Deus nos mínimos detalhes do nosso viver, para a excelência de Deus ter liberdade através de nós, nas circunstâncias e nos frutos de cada circunstância, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até